Então, aqui no caso, 26,8. Olha aqui o 26 e faço a interseção com o 0,8 aqui, o decimal que está, os decimais de grado aqui em cima. Então, aqui a gente bate nesse valor, 35,2. Só que o 35,2 ele está em quê? Em milibar. Então, a partir daqui, a gente só faz o quê? Divide por 10 e a gente vai ter esse valor em kPa. Então, 35,2 dividido por 10, 3,52 kPa. Feito isso, a gente vai aqui para os outros passos. Então, a primeira equação que a gente vai resolver é para descobrir qual é o valor de delta. Então, a gente vai aplicar esse valor de ES que a gente já fez a conversão para kPa nessa equação. Então, aqui a gente vai ter o quê? 4.098 vezes 3,52, que é o valor em kPa, que a gente descobriu de ES lá na tabela, que estava em milibar e a gente converteu para kPa. Então, 4.098 vezes 3,52 dividido pela temperatura em mais 237,3 em Kelvin. Então, vai ficar 26,84 mais 237,3 elevado a 2. Então, substituindo na fórmula aqui, já temos todos os valores. E agora é só calcular. A gente calcula primeiro a parte aqui de cima e depois esse daqui de baixo, que é elevado a 2, elevado ao quadrado. Esse cálculo eu já deixei aqui feito. Então, 4.098 vezes 3,52. Deixa eu dar um zoom só nessa parte para vocês. (4.098 vezes 3,52, 15.424,96, dividido pelo valor de 69.769,94, que é o resultado dessa continha aqui, ó. Então, fazendo por parte, a gente vai, então, dividir esse valor por esse, e a gente tem um resultado de ES igual a 0,22. Pronto. A gente já descobriu o valor de ES não, o valor do delta. Então, o delta foi calculado já. Corresponde a 0,22. Feito isso, a gente já descobriu o valor do delta, a gente calcula também logo o valor de quê? Do E, que é um valor que a gente descobre por qual fórmula? Umidade relativa vezes o ES dividido por 100. Então, aqui, substituindo na fórmula, a gente vai ter 87,33, que é o valor da umidade relativa que foi dado na questão, que está no slide anterior, vezes o 0,22, ou só um momento que eu errei, vezes 3,52, que é o valor de ES, dividido por 100. Então, fazendo esse cálculo aqui, estou fazendo aqui na calculadora, 87,33 vezes 3,52 dividido por 100. A gente tem um resultado de 3,07. Então, a gente já tem o valor do E. Então, aqui a gente já tem todos os valores de variáveis e agora a gente só vai substituir onde? Na fórmula. Só fazendo a correção aqui do valor de ES menos E. Então, aqui já está com todos os valores que a gente deu na questão. E o ES, que é 3,52, menos o valor de E, que é 3,07. Então, a DPV aqui ela é igual a 0,45. E pronto. A gente fazendo essas operações aqui, a gente já tem todos os valores substituindo a fórmula. Então, a fórmula da ET0 aqui é o quê? 0,408 vezes o delta, que a gente descobriu aqui em cima, que é 0,22, vezes, aí abre parênteses, o saldo de radiação, que aqui na questão que ele deu, deixa eu só pegar aqui, o
saldo de radiação, 13,60. Deixa eu botar aqui o valor. $13,60 menos o G, que é o fluxo de calor no solo, que é 0,5, em fez parênteses, mais mais o Y, que é o coeficiente psicométrico aqui, que é 0,067, com valor fixo, vezes 900 dividido por temperatura mais 273, fez parênteses, vezes a velocidade do vento, que é 0,55, vezes a DPV, que a DPV, no caso, é o ES menos o E, que é esse valor de 0,45. Isso tudo dividido por delta novamente, que é 0,2, mais o coeficiente psicométrico, vezes essa equação que está entre parênteses, que é 1 mais 0,34 vezes a velocidade do vento. E aqui é só fazer por parte, pessoal, que a gente consegue chegar no valor de ET0. Vocês querem? Bora fazer junto aqui. Então, eu botei aqui entre esses quadradinhos vermelhos aqui, ó, que é o que é recomendado fazer. A gente primeiro faz no cálculo que está dentro desse primeiro quadrado aqui, retângulo. Depois faz o cálculo desse aqui, o segundo. E, por último, o cálculo aqui da parte aqui do divisor. E no fim a gente faz essa operação aí só para somar os valores e dividir, para a gente ter o resultado. Então, aqui, o que mais demanda é atenção na hora de fazer essas contas, para não ter problema de, sem querer fazer primeiro uma adição e subtração e depois querer multiplicar. Então, bora fazer junto aqui esse cálculo do ET0 para esse exemplo. Então, só recapitulando aqui, antes da gente fazer, só relembrar, eu vou mandar esse slide aqui para vocês agora. Na evapotranspiração, ele vai te dar todos os valores na questão, todos os temperatura do ar, saldo de radiação, velocidade do vento e o G, que é o fluxo de calor no solo. Lembrando que coeficiente psicométrica já tem aqui, que é fixo, 0,067. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai achar o ES na tabela, e o ES a gente acha ele aqui em função do quê? Em função da temperatura. Qual a temperatura média para cidade questão aqui do exemplo? 26,84. Então, a gente vem na tabela e faz a interseção do 26,08. Então, 26,08, 35,2. Só que esses valores eles estão em milibar. Então, a gente transforma para kPa só dividindo por 10 e a gente já tem o valor em kPa. É a única conversão que a gente precisa fazer numa questão dessa de evapotranspiração. Então, dividindo por 10, a gente tem o valor em kPa. Aí o passo seguinte, a gente vai primeiro calcular o delta, que é só essa fórmula menorzinha aqui. Então, no delta, a gente vai botar o 4.098 vezes o ES já em kPa, que aqui é 3,52, dividido pela temperatura, que é a temperatura do ar da questão, que é 26,84, mais 237,3 elevado a 2. Fazendo por partes aqui, que já tem a equação feita aqui, a gente chegou no valor de delta, 0,22. Pronto, a gente guarda esse valor e faz agora a conta para descobrir o valor de E. A fórmula para descobrir o valor de E é umidade relativa vezes o ES dividido por 100. Lembrando que o ES que a gente vai usar sempre vai ser em kPa. Então vai ficar umidade relativa 87,33 vezes 3,52 dividido por 100. Fazendo essa conta, a gente tem 3,07. E assim a gente tem todos os valores já aqui para fazer a nossa aplicação na equação final aqui de ET0. Então, aqui agora a gente vai fazer essa parte aqui com calma. Bora lá. Deixa eu só inserir aqui uma caixa de texto.
ET0, isso é igual, para fazer essa primeira parte aqui, 0,408 vezes 0,22, o valor de delta que a gente descobriu, vezes o saldo de radiação, que foi 13,60, que foi dado na questão, menos o fluxo de calor no solo, que é o G, menos 0,5. Então, bora fazer na calculadora aí essa primeira parte. Primeiro fazendo aqui a subtração. 13,60 menos 0,5 é igual a 13,1. Então, isso aqui é igual a 13,1. E agora a gente só vai multiplicar aqui 13,1 vezes 0,22 vezes 0,408. E aqui a gente chega no valor de 1,17. 1,17. Pronto. A gente já tem o primeiro valor aqui, desse primeiro quadrado, desse primeiro retângulo vermelho que eu circulei aqui em cima da equação. E esse 1,17 vai ser somado com essa outra parte da equação que a gente vai fazer agora, que é o nosso coeficiente psicométrico 0,067 vezes, entre parênteses, 900 dividido pela temperatura, no caso aqui a temperatura é 26,84, mais 273. Aí bora fazer logo esse pedacinho aqui, para a gente já ter esse resultado aqui dessa operação. Para resolver primeiro o que está aqui dentro desse parêntese, aqui com o valor da temperatura. Então, vai ficar 900 dividido pela soma de 26,84 mais 273. 26,84 mais 273. Esse resultado aqui dentro, ó, deu 3,0. 3,00 aqui na calculadora do meu celular. Então, esse 3,00 vezes 0,067, que é o coeficiente psicométrico, nós temos o valor de 0,201. Vou apagar aqui, 0,201. Tá. Guardar esse valor aqui, que ele vai ser multiplicado agora por essa outra parte, que é a velocidade do vento, 0,55, vezes o DPV, que é o ES menos o E, que já tem o resultado aqui, ó. Já botei o resultado aqui desse ES menos E, 0,45. 0,45. Então, fazendo essas multiplicações aqui de 0,201 vezes 0,55 vezes 0,45, nós vamos ter o resultado de 0,201 vezes 0,55 vezes 0,45. Aqui na minha calculadora deu o resultado de 0,05. Deixa eu apagar aqui. 0,05. E isso tudo aqui a gente está dividindo por... Deixa eu botar aqui um colchetezinho só para separar aqui. Estamos dividindo por esse valor aqui de baixo, que a gente vai fazer também agora separadamente. Que no caso, esse valor aqui embaixo vai ser o 0,22, que é o valor do delta que a gente encontrou, mais o coeficiente psicométrico novamente, 0,067, vezes o 1 mais 0,34 vezes velocidade do vento, que é 0,55. Pronto. Deixa eu levantar isso aqui.
Então, bora fazer aqui a multiplicação. A primeira multiplicação que a gente vai fazer aqui vai ser o que está dentro aqui do parênteses, que é o 0,34 vezes a velocidade do vento. Então, 0,34 vezes 0,55 é igual a 0,187. E agora, 1 mais 0,87 vai ser igual a 1,187. Então, vou botar logo o valor aqui. 1,187. E esse valor aqui, dentro do parênteses, a gente multiplica primeiro pela coeficiente psicométrica, que vai estar multiplicando. Vai ficar 0,067 vezes 1,187. 1,187. O resultado dessa multiplicação aqui foi igual a 1,41. E por fim, soma 1,41 mais 0,22, que vai dar igual a 1,63. Pronto, a gente já tem agora aqui as três partes aqui que a gente dividiu para fazer o cálculo da ITZ0. Primeiro, a gente fez esse daqui, que resultou no valor de 1,17. Depois a gente fez essa segunda parte aqui, que deu o valor de 0,05, dividido por essa operação aqui embaixo, que deu o valor de 1,03. Então, fazendo o cálculo agora final, ET0 para essas funções aí apresentadas na questão. As expressões de parametração vai ser igual a 1,17 mais 0,05 é igual a 1,22 dividido por 1,63. Então, é um ET0 vai ser igual a 1,22 dividido por 1,63. 0,744. 75. E aqui a gente terminou o cálculo para essa função vertical. Então, pessoal, vocês têm uma dúvida ou pergunta em relação a essa parte de multiplicação? Nenhuma pergunta, aí só não esquecendo de botar a unidade no final, que no caso vai ser 0,75 milímetros por dia. Aí vamos supor que depois de calcular que o ITT0 para essa condição, uma espécie florestal qualquer, aí ele pensa assim, calcule a ITC da cultura, né? Sabendo que o KC para o período de floração, por exemplo, foi 0,5. Então, como é que a gente faz a aplicação do KC? Por exemplo, se no final de uma questão dessa ele diz, então faça o cálculo da ITC para o período de florescimento de KC é 0,5. A única coisa que eu vou fazer no final é multiplicar, então, pegar esse valor de 0,75 e multiplicar pelo KC que lhe der na questão ou pedir para procurar. Então, esse 0,5 vezes meio, aí a gente vai ter
no resultado para o KC convertido para o KC. Somente isso, fazer a multiplicação do KC no final. No caso aqui, 8 para 0,35, se fosse um exemplo desse, assim, KC de 0,5 para essa espécie. Deixa eu ver aqui o chat, uma parte do ES, né? Então tá, deixa eu voltar aqui. Aqui, a questão, ela vem mais ou menos nesse modelo. E ele já te dá todas as variáveis mesmo. E a única coisa que a gente vai ter que achar é o ES e o E. O ES ele está tabelado e ele é em função da temperatura. Então a gente vai olhar para a temperatura do ar para achar o ES. E o E, a gente só vai conseguir achar ele, calcular ele pela fórmula, depois que a gente também descobrir o ES. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é achar o ES. E a gente vai para a tabela. Então a gente vai olhar para a temperatura do ar daquela cidade. Então nesse caso aqui, ó, 26,84. A gente vem aqui na tabela do ES. E aqui na tabela do ES, 26,84, fazendo a interseção aqui, ó, do no valor inteiro com os decimais, a gente tem esse valor, 35,2. Só que lembrem, já está aqui ó, de vermelho, é 35,2 milibar. E nas fórmulas, o valor tem que estar em kPa. Então, para transformar esses valores que estão aqui na tabela, qualquer valor desse, para transformar para kPa, é só dividir por 10. Então, a gente vai pegar 35,2 milibar dividido por 10, que vai dar 3,5 kPa. 3,52 kPa. Pronto. É esse valor aqui que a gente vai usar agora para o resto das nossas equações aqui, em kPa. Então, a gente vai pegar esse 3,52 e vai aplicar nessa fórmula aqui para descobrir o E, né? Que no caso aqui, ela perguntou sobre como faz para descobrir o E. Então, tá aqui, ó. A fórmula para descobrir o E é umidade relativa vezes o ES em kPa dividido por 100. Então, a umidade relativa que foi dada na questão, 87,33, vezes o 3,52, que está em kPa, dividido por 100. E o resultado disso aqui, ó, 3,07. E essa subtração aqui do ES menos o E é o nosso DPV, que é o déficit de pressão por vapor. Então, aqui vou até botar aqui, ó, DPV, que é igual a isso aqui. 3,52 menos 3,07, que é o valor do ES, e do E, que dá 0,45, que é o déficit de pressão por vapor, que é esse número aqui, 0,45, que a gente vai usar aqui na fórmula do ET0. Então, é assim que a gente acha o E. Pelo entendido, Maria, né? Maria. Mais alguma dúvida? Pois é. Então, aí a gente já descobriu todos os valores necessários e é só aplicar na fórmula agora para resolver a questão. Aí aqui, ó, já até apontei aqui, ó, cada valor para variável, substituindo na fórmula, a gente vai fazendo por parte para não errar o cálculo na calculadora, enfim, e a gente chega aqui no resultado. ET0 igual a 0,75 milímetros por dia, e pronto, a questão está finalizada. Sim, assim que terminar aqui, eu vou mandar logo esses slides da parte 2 para vocês, que ficou faltando, tá bem? A gente pode avançar, então. Alguma dúvida aqui nessa parte de evapotranspiração? Vamos avançar aqui, então. Aí, esse exemplo aqui, vocês podem usar ele para qualquer situação, que a questão não muda, é dessa fórmula aqui mesmo. E agora a gente vai para precipitação, que é como é o cálculo na área do coletor, que também está a fórmula nesse último PDF que eu mandei no grupo. Então, precipitação.
Considerando o volume de chuva em determinado mês de 120 milímetros, então choveu 120 milímetros em um mês todo, determine qual o volume em ml coletado por um pluviômetro com área de 350 centímetros quadrados. Então a fórmula é simples, é essa daqui a fórmula. E a gente só vai fazer substituir os valores. Só que antes da gente botar os valores aqui, a gente só tem que converter para a unidade correta, para a gente ter o valor na unidade certa. Então aqui, ó, milímetros, ele vai ser igual ao volume em litros dividido pela área do coletor em metro quadrado. Então aqui ele já deu para a gente o valor que choveu de chuva daquele mês, 120 milímetros, que corresponde a esse lado aqui da equação, que é igual ao volume em litros, que é o que ele quer saber, que ele está perguntando aqui, ó, qual o volume mais em ml. E aqui dividido pela área do coletor, que está em metro quadrado. E ele dá a área do coletor em que? Em centímetro quadrado. Então, para resolver uma questão dessa, só são esses dois passos. O primeiro passo é converter a área para metro quadrado, já que a gente está trabalhando, ele deu para a gente na questão em centímetro quadrado. Como é que a gente faz isso? A gente divide por 10.000. Então, 350 centímetros quadrados dividido por 10.000 é igual a 0,035 metros quadrados. Feita essa conversão aqui para metro quadrado, a gente só aplica na fórmula. Então, a fórmula aqui, que está aqui em preto aqui em cima, um passo 2, aplicar na fórmula. Vai ficar os 120 milímetros igual ao volume em litros dividido por 0,35. Então, aqui, visualizando, a gente tem que multiplicar o 0,35 pelo que está do outro lado aqui da igualdade. Então, vai ficar volume, que vai ser igual ao os 120 milímetros vezes 0,35, que vai ser igual a 4,2 litros, ou 4.200 ml, que é o que ele pede aqui na fórmula. Clica em ml. E assim a gente finaliza a questão de precipitação. Só usando essa fórmula aqui para fazer essa conversão. No caso, a conversão não. A conversão a gente tem que fazer antes de aplicar na fórmula. Então, o único X da questão é esse. Alguma dúvida aí sobre precipitação? Para fazer essa conversão para descobrir o volume? Amigo, cheguei em casa agora. Eu tava ouvindo, tem como, já que essa questão é bem rápida, tem como fazer de novo, só pra aprender, por favor. Eu não estou entendendo direito, que está meio abafada a tua voz. Tá ouvindo agora? Ou não? Tá. Agora tá ouvindo? Agora sim. Eu cheguei em casa agora, então eu tava ouvindo tudo, mas eu não tava entendendo essa parte dessa questão aí. Então, como ela é uma questão rápida, tu poderia fazer de novo, só pra me ver? Essa da precipitação? É, Sim. Bora lá de novo aqui. Então, para a gente fazer essa questão de precipitação, a gente só tem que aplicar nessa fórmula aqui de cima, que é o milímetro é igual a uma relação de volume pela área do coletor. E o volume tem que estar em litro dividido por metro quadrado. E a gente tem esse resultado em milímetro, certo? Então, nessa questão aqui de precipitação, está o seguinte: considerando o volume de chuva em determinado mês de 120 milímetros, determine qual o volume em ml coletado por um pluviômetro com uma área de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente divide por 10.000. Então, 350 dividido por 10.000 é igual a 0,035 metros quadrados. Pronto. Aí aqui a gente já tem metro quadrado, 120 milímetros, que é o quanto choveu no mês lá, que ele está falando aqui na questão, e a gente quer saber o volume.
para saber o quanto de volume foi coletado nessa área do coletor, para a gente ter esses 120 milímetros de chuva quantificado no mês. Então, a gente só substitui agora na fórmula. 120 milímetros é igual ao volume em litros dividido por 0,035 metros quadrados, que é a área do coletor que a gente converteu. Então, substituindo na fórmula, então aqui está. Como a gente quer saber o volume, então esse 0,35 ele passa para o outro lado, multiplicando, certo? Então vai ficar 120 vezes 0,035, que é igual a 4,2 litros, que é o valor, resultado dessa multiplicação. Ou seja, 4,2 litros, mas ele quer em ml, né? Então, 4,2 litros ou 4.200 ml. É o valor em ml. Então, esse foi o volume que foi coletado nesse pluviômetro, na área desse pluviômetro, para determinar essa chuva de 120 milímetros. E assim finalizamos a questão. Alguma dúvida mais? Tá, eu entendi. Mas todas as que. Espera, se ele já lançar umas questões lá assim, ele vai jogar lá, tipo, pedindo a área em centímetros quadrado? Ele pode botar em centímetro quadrado, ou se ele botar já em metro quadrado, é só substituir na fórmula, né? Então, mas geralmente ele pede para botar, ele bota em centímetro quadrado, que é só para a gente fazer essa conta aqui para converter. E o que acontece às vezes, caiu aqui em centímetro quadrado, se tu jogar isso aqui na fórmula, vai dar errado. Eu tenho que fazer essa conversão antes. Tá. É, Ou se ele botar na questão os dados daqui desse lado e querer saber quantos milímetros choveu. Se ele falasse na questão, foi quantificado um volume de 5 litros de chuva num pluviômetro com 350 centímetros quadrados. Quantos milímetros choveu? Então a gente já vai só trabalhar desse lado, né? A gente vai ter 5 litros dividido pelo 0,05, a gente vai achar o valor que choveu. Só que aqui nesse caso dessa questão, ele já deu o quanto choveu, que foi 120 milímetros. Ele só quer saber o quanto de água foi coletado na área daquele pluviômetro para a gente saber essa quantidade de chuva. Aí a única coisa que a gente tem que fazer aqui mesmo é só converter de centímetro cúbico para metro quadrado, que é o que pede a questão. Deus vai ouvir nossas preces e vai cair uma questão exatamente assim amanhã. Então, esse aqui é o exemplo de precipitação. Vocês querem tirar mais alguma dúvida sobre evapotranspiração, precipitação? Até agora tu só ensinou precipitação e E foi? evapotranspiração. O balanço hídrico foi falado na sexta. Uhum. O sequencial e o balanço hídrico normal. Então é isso hoje? Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre balanço hídrico, eu vou passar assim rapidamente, porque Eu aqui queria já saber só sobre o KC. O balanço hídrico tá de boa. tá. Deixa eu botar aqui uma tabela completa do KC, do balanço hídrico. Como é que eu coloco ele na tabela? Só isso. Deixa eu botar aqui. Vou pegar essa parte aqui da tabela que já está corrigida. Então, por exemplo, ele pode pedir assim, calcule com base para uma cultura X, por botar o cacau. Cacau que foi iniciado o plantio no mês do seu aniversário, por exemplo. Então, aqui, mês do aniversário, abril, a gente vai iniciar o plantio, aí ele vai pedir para calcular com um KC, né? Então, a gente vai lá na tabela do KC, que tem as culturas e tem as suas fases, certo? A gente tem as fases lá, florescimento, maturação, período de implantação da cultura, só que eu não tenho essa tabela aqui para mostrar. Então, deixa eu voltar aqui, por exemplo. Então, ele bota assim, a cultura ela vai ser plantada no mês do seu aniversário, então calcule com KC para esse período. Então, bora supor aqui, meu mês de aniversário é abril, a gente vai calcular com KC. Então, a única coisa que a gente vai fazer é adicionar mais uma coluna aqui de KC para multiplicar
e descobriu um novo valor de ETP, que não vai ser ETP mais, vai ser o ETC, né? A gente multiplicando o ETP vezes o KC, a gente tem o ETC. Então, vai continuar a mesma coisa até aqui em ETP. Só que a gente vai ter uma nova coluna que vai ser o ETC, que é o evapotranspiração de cultura. E o ETC, deixa eu botar aqui embaixo desse. Deixa eu escrever aqui. No caso, esse ETC também vai ser multiplicado? Só um momento aqui. ETC. O ETC ele é o quê? É o ETP vezes o KC. Então, é essa coluna nova que a gente vai adicionar depois do ETP aqui, que é o ETC. Ah, tá. Então, bora supor que o KC do cacau para o início para a sua floração, por exemplo, é 0,6. Então, o ETC vai ser igual, bora usar esses valores que estão aqui, ó. ETP 125 vezes 0,6. Aí a gente vai preenchendo a coluna para os meses, só multiplicando pelo ETC de cada período. E assim a gente tem a coluna do ETC. E aí, a partir daí, quando a gente calcular a coluna do ETC, a gente vai usar os valores dessa coluna do ETC para fazer os mesmos cálculos para cá, para as outras colunas do balanço hídrico. Pois é, por isso que eu queria ver essa tabela do ETC, do KC, porque tem as fases, né? Então, conforme vai avançando os meses, vai mudando as fases. Eu queria saber como é que vai fazendo a troca, assim, porque eu não fiz ainda. Não treinei com ele ainda. Só deixa aí eu achar a tabela aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Tá aqui a tabela. Vocês estão vendo aí, né? Foi nesse último PDF que eu mandei no grupo. E, por exemplo, aqui, ó. Bora supor que ele fala da oliveira. Fala assim, calcule o balanço hídrico de cultura para oliveira, considerando que o florescimento dela iniciou no mês do teu aniversário e durou 3 meses, por exemplo. Então vai ser abril, maio, junho, considerando que começou em abril, que é o mês do aniversário da pessoa. Então a gente vai fazer multiplicando só pelo valor aqui, ó, 0,4, que no caso do oliveira aqui é só o cacete do florescimento que a gente tem. Aí, se for, por exemplo, a soja a gente tem um KC, ó, para cada fase dela. Então, a gente tem o KC para a fase inicial, que é o plantio, o desenvolvimento, do florescimento, frutificação e maturação. Aí, se ele falar assim, calcule o balanço hídrico de cultura para a soja, onde a frutificação dela iniciou no mês do teu aniversário e a maturação terminou X meses depois. Então, a gente vai usar o 0,7 para multiplicar no mês do aniversário e depois de 4 meses, que foi a maturação, vamos dizer assim, a gente vai ter o mês que vai bater para a maturação. A gente vai multiplicar por esse outro KC, já que ela tem um KC para cada estágio do desenvolvimento dela. Então, é dessa forma que cai o do KC. Vocês têm que olhar para essas tabelas aqui, ó, que são as que estão no PDF. A gente tem que olhar para várias culturas. Aí só vai multiplicar
o ETP vezes o KC, que a gente vai ter o, o valor para a cultura. Aqui no chat perguntaram sobre evapotranspiração novamente. Bora lá para evapotranspiração de novo. Então, aqui na evapotranspiração, ele vai te dar uma situação X, ele vai falar sobre alguma espécie, pode ser florestal, pode ser agrícola, e vai te dar os dados climáticos daquela cidade. Nesse caso aqui é uma espécie florestal para a cidade de Bragança, e aqui tem os nossos dados, que é a temperatura do ar, 26,84, umidade relativa, o saldo de radiação, a velocidade do vento, vou até botar aqui a velocidade do vento, que é o 2 aqui, e o fluxo de calor no solo. O fluxo de calor no solo, que o símbolo é o G. Então, a gente dá todos os dados para calcular a evapotranspiração para aquela cultura em questão naquela localidade. E aqui a gente tem, nesse print aqui, ó, o significado de cada variável e o valor do coeficiente psicométrico, que é um valor fixo. Você pode até levar anotado isso aqui, 0,067, que é o valor fixo desse yzinho bem aqui, ó. E aqui são as duas fórmulas que a gente vai, as três fórmulas, no caso, que a gente vai usar para calcular IT0. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar essas variáveis aqui, o ES e o E. Ou, por exemplo, um laço, que um dia foi romântico, sabe? Mas hoje ele quer assustar. Então, o ES e o E. O ES a gente acha na tabela, tabelado, e é em função da temperatura. Então, a gente olha para a temperatura do ar primeiro aqui no exemplo, 26,84. 26,84. Nessa tabela aqui do ES, que está tudo em milibar, que é a unidade dos valores que estão aqui nessa tabela. Então, 26,8, que é o valor da temperatura para Bragança ali, a temperatura média. Então, 26,8, a gente bateu nesse valor aqui, ó, 35,2. 35,2 milibar. E para a gente converter para kPa, que é na equação a gente tem que aplicar em kPa a unidade. Então, a gente só vai dividir por 10. Qualquer valor desse aqui que está na tabela dividido por 10, a gente tem em kPa. Então, 35,2 dividido por 10, a gente tem aqui 3,52 kPa. E esse aqui é o valor de ES. Então, a partir desse valor de ES, a gente já tem como descobrir o delta e o valor de E. Então, a gente só aplica nas fórmulas aqui. Ó. O delta. O delta é 4.098 vezes o ES, que é 3,52 nesse caso aqui, dividido por D mais 237,3 elevado ao quadrado. Fazendo por partes, a gente tem aqui o resultado já, 0,22, que é o valor de delta. Aí, para descobrir o E, a gente vai fazer a fórmula para descobrir o E é essa aqui, ó. Unidade relativa vezes ES dividido por 100. Então, vai ficar 87,33 vezes 3,52, que é o valor de ES, já convertido para kPa, dividido por 100, que é igual a 3,07. Feito isso, a gente já tem todas as variáveis e é só substituir na fórmula. Como está aqui, ó, que já até botei as setinhas para substituir e calculando por partes, a gente chega no resultado final, que no caso aqui desse exemplo foi 0,75 milímetros dia. Não esqueçam da unidade. E esse aqui foi o cálculo para evapotranspiração, para ET0. Então é isso, né? Isso da evapotranspiração
é somente essa parte aqui de achar o ES e o E. Mas lembrando novamente, vou frisar de novo. A tabela do ES está tudo em milibar. Só tem que dividir por 10 para ficar em KPA. E no caso aqui da precipitação, que é essa fórmula aqui já mais simples, a única coisa que a gente tem que fazer é sempre prestar atenção para a área do coletor, porque se der a área do coletor em centímetro quadrado, a gente tem que dividir por 10.000 para ter essa área em metro quadrado. E daí é só substituir na fórmula e a gente tem o valor do volume, que foi o caso que ele pediu aqui nesse exemplo. Tá bom então. Eu vou aprender alguma coisa então. Qualquer coisa, se a gente não aprender agora, a gente aprende durante a noite. Tem algumas 9 horas ainda, né? 8 horas por aí pra gente aprender. Pois é, a gente tem mais alguma dúvida? Não, amigo. Precipitação e evapotranspiração. Estou aqui olhando o chat. Sexta. Depois de Estrela da Casa. Eu virei um criança esperando ambulante também, né? No Globo. Oi? Chegou, eu cheguei na parte de evapotranspiração e precipitação, mas tu já vai encerrar a aula? Eu queria saber, queria que tivesse repetido a parte de KC. Do KC? Sim. Então, deixa eu voltar aqui para uma tabela completinha. Peraí. Então, o KC, depois que a gente preenche a tabela do balanço hídrico, aí pode, só pegando o exemplo aqui, essa daqui. Depois que a gente preenche a tabela do balanço hídrico, ele pode perguntar, calcule agora o balanço hídrico de cultura para a cultura do milho, bora botar agora o milho, do milho que teve o florescimento iniciado no mês do seu aniversário. Aí a gente vai ter uma nova coluna aqui que a gente vai adicionar, que é a coluna do ETC. Aí nessa coluna do ETC, a gente vai pegar o valor do KC para o milho nessa fase indicada, que no caso, por exemplo, foi o florescimento. No caso, vai ter mais uma coluna ainda? Isso, mais uma coluna. Porque, como eu tinha botado aqui no slide, cadê? Bem aqui, deixa eu aumentar isso aí. A coluna do ETC é nada mais do que a multiplicação do ITP vezes o KC. Deixa eu botar isso aqui. Daqui é um exemplo só. Então, a gente vai ter uma coluna aqui, o ETC. Então, vai ser o ETC vezes o KC para aquela fase. No caso aqui, eu defini que é o milho na fase do florescimento. Aí, pegando aqui a tabela, ó, a gente tem aqui milho grão. Qual é a fase? Florescimento. Então, é 1,05. Aí, a gente vai adicionar aqui na coluna do ETC e só vai multiplicar cada valor de ETP vezes o 0,5 para aquele mês, no caso. Pode dizer que o mês foi maio. Então, vai ficar maio 125 vezes o 1,02, que é para esse período. Aí a gente vai ter o ITC. Aí a gente vai usar esse ETC para calcular o resto da tabela. Tu disse que ia ter a TAB, no caso, ela ia ter diferença, ia ser duas, né? Que ia ser a da sequencial e a da anual, né? Isso. Então, isso acaba impactando ali no processo que o próprio... Vocês querem relembrar também aqui a sequencial? Temos de querer conhecer os países. A diretora executiva da empresa que ajudou a Gabriela diz que a procura de clientes começou a cair e deve...
No caso do balanço hídrico sequencial, a única tabela que vai mudar, não esqueçam disso, é a tabela de correção do COR lá. A tabela de correção do balanço hídrico sequencial é essa daqui, ó, que também está já anexado naquele PDF lá. O passo a passo para preencher o balanço hídrico sequencial é o mesmo do balanço hídrico normal. A única diferença é o quê? Que a gente vai multiplicar pelo número de dias de cada decêndio. No caso aqui, nesse balanço hídrico do exemplo, ele está na escala descendial. Então, a gente vai multiplicar para descobrir o ETP, certo? Que o ETP, ele é o quê? O ET vezes o COR, só que no caso do sequencial, vezes o número de dias daquele período. Então, no caso aqui, como está de decêndio, tá janeiro 1, 2, 3. Então, vai ficar 3,6 vezes 1,15 vezes 10, que é o número de dias de janeiro 1. Janeiro 2 vai ficar 4,1 vezes 1,15 vezes 10, que vai dar o resultado aqui de TP. E janeiro 3, aí a gente tem que lembrar quantos dias tem cada mês do ano. Então, janeiro 3 vai ser 4,1 vezes 1,15 vezes 11, que são o número de dias que sobrou para janeiro 3. E assim a gente tem o resultado do ETP para o caso do balanço hídrico sequencial. Então, a única diferença é essa, que a tabela que a gente vai tirar esses valores corrigidos aqui, que é o COR, aquela outra tabela lá, e a gente vai multiplicar pelo número de dias de cada decêndio. E aqui é a única diferença. De resto, é o mesmo procedimento para preenchimento. E uma pergunta, amanhã, aquele slide que tu enviou, eu posso imprimir ele todinho, já que são só tabelas? Esse último PDF que eu mandei no grupo? Isso, com as tabelas, a gente quer saber se pode levar. Pode. Esse PDF que eu mandei, que tem as fórmulas e as tabelas, pode ser impresso para levar amanhã. Então tá ótimo. Amanhã eu apareço lá com nove folhas impressas, jejum e muita oração. O que não pode é levar impresso passo a passo, viu? Que isso ele já falou para mim hoje que não pode. Mas levar as fórmulas e as tabelas do jeito que está nesse último PDF que eu mandei, pode levar. Eu já ia colocar lá o passo a passo, apontando cada número que eu tenho que colocar, mano. Então, gente, resumindo aí, balanço hídrico, todas as formas de balanço hídrico de cultura, sequencial e normal, precipitação e evapotranspiração. Caso esses dois aqui, eu vou mandar de novo esse slide aqui lá, só que com esse final já aqui adicionado. Já vai estar completo. Eu vou salvar aqui o PDF e mandar logo lá no grupo. Aí esse daqui, ó, recomendo vocês treinarem na calculadora de vocês, por parte, para não acontecer erro de errar aí quais operações fazer primeiro, para chegar no resultado final certinho. Aí lembrando que aqui, por exemplo, na questão dessa de evapotranspiração, a gente chega no valor de ET0 que a gente descobriu, a gente vai para a próxima questão e diz assim, calcule o ETC para essa questão de evapotranspiração para a cultura tal, com um KC tal, com um KC de 0,5, por exemplo. A única coisa que a gente vai fazer para aplicar o KC é só multiplicar esse valor final vezes o KC que ele indicar lá. Por exemplo, calcula para o KC igual a 0,8. A gente só multiplica esse valor final vezes o KC, aí a gente tem a evapotranspiração para aquela cultura em específico naquela fase. Entendeu? Mas aqui a evapotranspiração mesmo, assim, o ET0 é esse aqui geral. Mas caso ele pedir para aplicar esse ET0 em algum KC específico de uma cultura em alguma fase, a gente só vai pegar aquele KC e multiplicar por esse resultado aqui, para ter o ETC para aquela situação. Achei muito complicado. Deixa eu tocar o coração dele, ele não vai colocar. 92 mil pares de calçados para o Brasil.
41% a mais do que Lê a abaixo do Jornal Nacional aí, por favor. No caso, eu vou levar a fórmula também, porque senão eu vou esquecer. Pois é, Tá bem. esse último PDF que eu mandei lá, que começa com fórmula e depois tem as tabelas, pode levar, tranquilo. Era pra te ter colocado essa parte também. É muita coisa pra gente. Então, gente, mais alguma pergunta sobre, principalmente sobre esses dois últimos assuntos aqui? A gente tem todas, mas é isso. Olha, lembrando que é 7h30 amanhã, viu? Pra gente iniciar, porque se a gente demorar, dar mais de 20, 30 minutos, isso vai acabar prejudicando vocês lá no final, que vocês vão ficar com menos de 30 minutos para terminar esses cálculos. Tá bom, tá bom. Então, gente, se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Mas se surgir alguma dúvida aí na madrugada, se eu estiver acordado, eu respondo. Tu vai estar acordado sim. Tu tem que estar acordado, entendeu? Já não dormi de ontem para hoje, né? O que é mais um dia. Pois é, a gente não vai, tu também não vai. Então, gente, eu vou encerrar aqui e a gente se encontra amanhã, 7h30, para fazer essa prova. Relaxa que vai dar certo. Dorme pelo menos até umas 11, meia-noite, porque as perguntas aparecem durante a madrugada, entendeu? Ok. Tá bom, então. Então, gente, boa noite para vocês aí. Até amanhã. Boa noite, tchau. Lembrando, eu vou mandar o PDF agora desse slide no grupo. Tá, valeu. Tchau, tchau.